Declaração bombástica de Emmanuel Macron. Ele promete fazer com que todo o continente europeu seja defendido pelo escudo nuclear francês, garante que existe um inimigo hoje para a Europa chamado de Rússia e ainda quer convocar uma espécie de grupo, uma coalizão, para a formação de um exército comum europeu dissociado da OTAN e colocar assim tropas europeias, tropas da OTAN, em solo ucraniano. A Rússia já respondeu a essas acusações, colocando que o mundo inteiro sabe o que significa colocar tropas da OTAN na Ucrânia, ou seja, uma resposta nuclear, e que o Macron está se achando o novo Napoleão e o novo bigodinho austríaco. E todos nós sabemos, segundo a Rússia, como que eles terminaram. Alguns países já demonstraram uma disposição em ajudar o Macron, como por exemplo a própria Turquia, que fala em participar sim dessa nova aliança, e até mesmo a Lituânia, que prometeu aumentar para 6% do PIB os seus gastos em defesa. Enquanto isso, a gente tem o Trump anunciando algumas medidas polêmicas em relação à Ucrânia, como, por exemplo, o fim do status de refugiado de 240 mil ucranianos que foram para os Estados Unidos depois da situação de guerra e uma negociação também com a oposição ucraniana, muito possivelmente para a convocação de novas eleições e, claro, a saída do Zelensky do poder. Enquanto isso, inteiramente, já começam alguns movimentos de resistência contra o Trump, vindos agora do setor agrícola dos Estados Unidos, que em grande parte apoiou o governo Trump, muito por conta das taxas que estão sendo aplicadas em uma série de países e uma guerra comercial que pode boicotar a agricultura dos Estados Unidos. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o alerta, ou diria, o ultimato que o Trump fez em relação ao Hamas. Ou entrega todos os reféns, ou vocês serão destruídos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, Professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, o Macron, ele fez um pronunciamento oficial à nação francesa. Mas claro que sabendo que repercutiria em todo o continente europeu e em todo o mundo, afinal estamos discutindo isso em um momento de grande conflito entre o continente europeu, Estados Unidos e a própria Rússia, e falou algumas coisas, eu diria, emblemáticas, algumas coisas polêmicas. Por exemplo, ele garantiu que hoje existe uma ameaça à Europa e essa ameaça se chama Rússia, colocando que até 2030 os russos planejam aumentar o seu exército em 300 mil soldados, 3 mil tanques e 300 aviões de caça, no mínimo, e que por conta disso os europeus também precisam acordar para aumentar os seus investimentos militares. Claro que isso está dentro de um contexto em que muito possivelmente hoje, estou gravando para você, né, na quinta-feira, galera, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas hoje mesmo vai rolar uma reunião com líderes da União Europeia, com um país da União Europeia, que foram comandados ali, que foi um pedido da Ursula von der Leyen para a criação do programa Rearm Europe, que pretende gastar mais de 800 bilhões de euros, não só em ajuda militar à Ucrânia, estima-se mais ou menos 150 bilhões, mas também em reforço da defesa do próprio continente europeu. Para vocês terem uma noção, esses 800 bilhões de euros é similar, é parecido com o gasto anual dos Estados Unidos em defesa. Claro que é um plano para os próximos anos e estamos falando de todos os membros da União Europeia. Vai ser similar a um ano do gasto americano, mas para o histórico da Europa, cara, pô, é uma mudança muito significativa. Alguns países, por exemplo, como a própria Lituânia, com Gitanas Nausėda, já concordou, galera, que vai aumentar os seus gastos militares para 6% do PIB, e claro que para ter esse aumento do gasto, você precisa de algum tipo de garantia financeira. Como eu trago aqui para vocês, a situação do continente europeu não é confortável. É um movimento de estagnação econômica, de alta burocracia, de grandes regulações ambientais e sociais, de um
envelhecimento populacional, de uma redução da competitividade no momento de globalização, em que há de fato uma desconcentração da produção, reduzindo os níveis de emprego, pagamento de impostos, a Europa está numa situação delicada economicamente. Falar em aumentar gastos militares, cara, isso pode comprometer. Tanto que, por exemplo, o Macron, ele também garantiu que ele vai quase que dobrar ou dobrar os investimentos em defesa, mas sem impactar no aumento da arrecadação de impostos. Como que ele vai conseguir fazer isso? De novo, cara, é muito difícil a gente saber, visto que hoje existe uma briga na própria França em relação ao próprio orçamento público. O Macron tem uma visão um pouco mais liberal de economia e alguns, seja da esquerda, seja da direita francesa, consideram que ele está cortando muito os gastos públicos, o chamado welfare state. Então ele pretende medidas de ajuste fiscal, corte de gastos e aumento dos impostos. Agora ele fala que vai aumentar os gastos militares e sem aumentar os impostos? Claro, de novo, isso dá a ideia que esse dinheiro desse financiamento para o exército francês e para o exército europeu deva vir da União Europeia. Só que a União Europeia não é um órgão independente, né? Como se fosse um país. Galera, isso vem também de contribuições dos países da União Europeia. Ou seja, em um momento em que cresce o nacionalismo no continente europeu, muito possivelmente agora eles estão querendo, pelo menos as lideranças da União Europeia, como o Macron, o Merz, que virá aí no futuro, fazer com que a União Europeia se fortaleça novamente e garanta esses empréstimos, essa garantia de financiamento para reforço do exército de cada um dos países. Mas é um ponto polêmico, o Macron colocou que vai aumentar os gastos militares e vários países concordaram com essa pedida, hein? A gente teve o Macron, por exemplo, colocando que vai colocar o arsenal nuclear da França à disposição do continente europeu e, segundo as suas falas, tá? Respondendo ao chamado histórico de Friedrich Merz, que será o futuro chanceler da Alemanha, eu decidi abrir o debate estratégico sobre a proteção do nosso continente por meio da dissuasão nuclear. Aconteça o que acontecer, a decisão estará nas mãos do presidente, chefe das Forças Armadas, ou seja, estará na mão do Macron. Ou seja, existe um risco da Rússia. Ele até falou que houve uma inocência do continente europeu pós-queda do Muro de Berlim. E durante esses 30 anos, investiram menos em aspectos militares e agora eles acordaram. É preciso que eles consigam se defender sem depender tanto assim de Washington. Os Estados Unidos não podem garantir a soberania militar da Europa, e realmente isso está certo. E colocou que hoje, se a gente for pensar bem, existem 2 países europeus que têm as suas próprias armas nucleares: Reino Unido e França. O Reino Unido não faz parte mais da União Europeia, então sobrou a França. Estima-se que seja mais ou menos 290 ogivas. É pouquíssimo, comparado às mais de 5.500 ali da Rússia e mais de 5.000 dos Estados Unidos. Mas a gente sabe, né, que vários países europeus, como a Alemanha, como a Itália, têm inclusive ogivas, mas não ogivas próprias, são armas que são controladas pelos Estados Unidos, e isso precisa mudar. Talvez, de novo, tá? Tô aqui especulando com vocês, não é informação. O Friedrich Merz, que será o chanceler da Alemanha, ele falou assim: França, eu não tenho condições hoje de fazer um escudo nuclear. E se a gente for analisar do ponto de vista geográfico, é Rússia, Polônia, Alemanha, ou seja, estamos aqui na sequência. Então, vou precisar da defesa de vocês. O Macron até mesmo deslocou alguns caças com capacidade nuclear para a Alemanha, porque não sente mais uma confiança que o Trump possa garantir a segurança do continente europeu, entende? Será que a Alemanha também está a fim de produzir as suas próprias armas nucleares? São todas perguntas, porque assim, capacidade técnica e econômica existe, claro, mas teoricamente são signatários do TNP, que inclusive está completando 55 anos, completou ontem os 55 anos, e garante que os países não podem aumentar a sua produção nuclear, países que não tinham armamentos nucleares podem investir em tecnologia nuclear, desde que seja para fins pacíficos, ou seja, fins energéticos, fins medicinais. E querendo ou não, pessoal, na época da assinatura do TNP, em 1970, nós tínhamos 39 mil armas nucleares, estimam-se. Hoje são cerca de 12 mil, ou seja, reduziu. Será que estamos no momento oposto, então? A França vai criar esse escudo nuclear, mesmo que muito mais frágil do que o pretendido ou conseguido pelos Estados Unidos da Europa, enquanto os outros países se rearmam e inovam também? São as perguntas que ficaram depois das declarações do Macron. Ele falou também, galera, que existe, né, uma possibilidade de afastamento do Trump, inclusive que ele quer acreditar que os Estados Unidos ficará do lado dos europeus, mas devemos estar prontos se esse não for o caso.
delimitou que existe um novo plano de paz com França, Ucrânia e uma série de líderes europeus, porque a paz ela deve ser atingida, mas não a qualquer preço e não significando uma rendição dos ucranianos. Ainda houve uma declaração do ministro da Defesa da França, garantindo que, como os Estados Unidos cortaram todos os dados da inteligência americana, que, lembrando, já existem alguns problemas, tá? Por exemplo, os Patriots, cedidos pelos Estados Unidos, a própria CNN relatou que estão ficando em falta na Ucrânia. Imaginem vocês se a gente tem uma Ucrânia em plena guerra contra a Rússia, sem acesso a satélites, informações, treinamento, equipamentos, defesa aérea. Imagina isso numa guerra contra a Rússia, o que pode repercutir em relação à defesa do território ucraniano. Então, sim, é um perigo do avanço dos russos. A França prometeu que ela vai suprir parte dessa inteligência com os equipamentos europeus. Mas, de novo, a diferença técnica é gritante, né? Entre Europa e Estados Unidos. Os Estados Unidos não é a maior potência geopolítica do planeta somente pelo seu aspecto militar, mas também pelo seu aspecto de comunicação, seu aspecto econômico, capacidade de investimento, dentre outros fatores. E aí, pessoal, achou o pronunciamento do Macron contundente? Uma ameaça à Rússia? A Rússia disse que sim, tá? A gente teve, por exemplo, o próprio Peskov, que é o porta-voz do Putin, colocando que a retórica nuclear de Macron representa uma ameaça à Rússia e indica que a França não quer acabar com a guerra. Ele mencionou que a França emitiu vários fatores importantes e não mencionou a expansão da OTAN para o leste, por exemplo. Inclusive, colocando que caso a OTAN confirme o seu plano de enviar as chamadas tropas pacificadoras para a Ucrânia, a resposta é óbvia para todos os países que fizerem isso. Qual seria essa resposta óbvia? O Putin já falou desde o começo da guerra. Se colocarem tropas europeias, tropas da OTAN na Ucrânia, a resposta será nuclear. Professor, e existe essa chance? O Macron falou em convocação de uma reunião, muito possivelmente na semana que vem, para discutir exatamente isso. País como, por exemplo, Turquia, que, lembrando hoje, excetuando os Estados Unidos, é o maior exército da OTAN, demonstraram interesse se isso for para trazer a paz. Países como o Reino Unido, países como o Canadá, os países muito próximos ali da Rússia, como Polônia, Letônia, Lituânia, Estônia, também podem demonstrar algum apreço por isso, enquanto alguns países como a Itália, por exemplo, da Giorgia Meloni, a Hungria, por exemplo, de Viktor Orbán, claro que são totalmente contrários a essa medida. Mas é uma proposta que está sendo debatida e a Rússia fez, mais uma vez, uma ameaça nuclear contra essa possibilidade. A gente teve, por exemplo, a própria Maria Zakharova, que é uma das representantes das relações exteriores, colocando que o Macron é um charlatão que está completamente desconectado da realidade, e o Sergei Lavrov, que aí sim é o ministro das Relações Exteriores, falando que o Macron está completamente errado nos seus pensamentos e que a França, de fato, que é a ameaça. Inclusive que o Macron está se complotando como o novo austríaco, bigodinho da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, e Napoleão. Ou seja, está querendo expandir em direção ao leste e vai acabar se confrontando com os russos. Sabemos, segundo Sergei Lavrov, como esses dois líderes terminaram depois de um confronto com os russos. Será, galera, que a gente tem uma aproximação de um conflito nuclear aí entre Rússia e França pelas declarações do Macron? Você considerou que foi uma ameaça à Rússia? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, Trump, pelo menos assim, publicamente, não se pronunciou sobre esse assunto. Mas ele se pronunciou sobre alguns outros, que eu diria que podem ser muito mal interpretados pela Ucrânia. Aliás, porque são medidas um pouco complicadas para o país. A gente sabe que os Estados Unidos, pelo menos no governo Biden, ajudou bastante os ucranianos. Isoladamente falando, é o país que mais contribuiu financeiramente, com equipamentos e por aí vai, né? Um dos pontos foi conceder o status de refugiado para 240 mil ucranianos. Lembrando que refugiado é uma coisa, imigrante irregular ou indocumentado é outra. O refugiado, ele faz parte de um grupo de imigrantes indocumentados ou imigrantes irregulares, ou até mesmo regulares no caso, né? Que são aceitos no país porque eles não estão saindo por questões econômicas, por motivações de emprego ou coisa que valha. Eles estão saindo porque arriscam a sua vida no país de origem. Então existem legislações internacionais, órgãos internacionais, como a própria Acnur, que é ligada à ONU, que consideram que os refugiados merecem um tratamento em algum tipo de espaço ali especial do governo. Se eu estou falando que os Estados Unidos vai revogar esse status,
Cara, isso pode fazer com que 240 mil ucranianos fiquem na condição de irregulares nos Estados Unidos. Como a gente sabe, o Trump está fazendo uma política de deportação em massa. Será, pessoal, que a condição que ele quer é deportar esses ucranianos de volta, claro, para a Ucrânia e gerar uma crise social em um país que está em guerra, talvez acelerando a queda do Zelensky? Porque essas são as informações que circulam, poxa, galera, que o Trump está disposto até mesmo a fazer uma espécie de renúncia do governo ucraniano à queda do Zelensky. E isso fica mais nítido ainda com a próxima informação. A mídia americana coloca que o Trump está negociando com a oposição na Ucrânia. Inclusive, alguns dos seus representantes encontraram com a Yulia Tymoshenko e com Petro Poroshenko, um dos grandes inimigos políticos de Zelensky na Ucrânia, visto que até ele aplicou sanções, congelou alguns ativos, tal, enfim, alegando ali com a oposição alegando que é uma perseguição contra os líderes. Essas duas lideranças do partido de oposição ao Zelensky consideram que hoje seria muito mais fácil negociar com eles do que exatamente com o Zelensky, já que eles estariam mais dispostos a fazer algum tipo de concessão do território ucraniano, enfim, para os russos, para ter algum tipo de acordo de paz. Ou seja, o Trump considerando deportar 240 mil imigrantes ou refugiados ucranianos e negociando com a oposição, dá a entender que a pressão sobre o Zelensky vai aumentar bastante. Professor, e a popularidade do Trump, hein? Será que ele vai conseguir fazer isso? Porque, que nem eu trouxe para vocês, as mudanças geopolíticas, elas estão vindo assim em massa, né? Vai lembrar que ele está o quê? Há um mês no poder? Ele já comprou briga com o Canadá, já comprou briga com a União Europeia, já está comprando briga com a China, que falou que está disposta a fazer uma guerra, inclusive tarifária, comercial, guerra bélica mesmo com os Estados Unidos, comprou briga com os BRICS, anunciando que vai taxar em 150% quem lutar pela desdolarização. O cara está comprando briga com todo mundo, ele precisa ter uma popularidade grande interna, senão, claro, que a oposição vai começar a reclamar algumas das suas posturas, né? E eu sempre falo para vocês que, geralmente, o que define a popularidade de um governo são as questões econômicas, principalmente inflação e emprego, tá? A gente tem algumas reclamações de um setor que foi super importante até para a própria eleição do Trump, que é o setor agrícola, o setor primário dos Estados Unidos. Eles estão reclamando principalmente da guerra comercial que vai ser gerada com as taxas aos Estados Unidos. Professor, não entendo. Porque pensa comigo, ó. Se os Estados Unidos está taxando países estrangeiros, quer dizer que menos produtos agrícolas vão entrar no mercado americano. E aí, naturalmente, os produtores vão vender mais para o seu mercado nacional. Essa é a ideia defendida pelo Trump. Inclusive falou isso, né? Agricultores nacionais, se preparem para suprir a demanda do mercado interno, porque vai ter mercado para vocês. Só que há uma contrapartida também. Os países, ao contrário da primeira guerra comercial, agora estão respondendo com muito mais intensidade. E não só a China, mas Canadá, México, União Europeia. Imaginem vocês que os agricultores americanos também exploram outros mercados. E aí, naturalmente, essa guerra comercial pode fazer com que, por exemplo, até citei para vocês o caso do Brasil, se a China anuncia taxas de 10% a 15% em cima de produtos agrícolas americanos e a China é o maior mercado consumidor dos produtos agrícolas americanos, a China vai buscar outros mercados. O Brasilzão, inclusive, pode estar bem nessa, com a soja e com o milho, que são concorrentes da soja e do milho dos Estados Unidos. Ou seja, sensacional para o Brasil, mas péssimo para os agricultores americanos. Além do que, galera, os Estados Unidos é uma ilha, né? Por mais que a gente... Ilha no sentido geopolítico falando, né? E geográfico também, tá? Por mais que a gente saiba que os Estados Unidos têm ali uma grande produção, tal, precisa da importação de produtos. Hoje, com a guerra comercial, há a possibilidade de vários insumos ficarem mais caros. Insumos mais caros significa que o custo de produção aumenta, reduzindo a competitividade dos produtos agrícolas americanos. Ou seja, os agricultores já estão começando a ficar com uma certa pulga atrás da orelha por conta dessas medidas ultraprotecionistas aí do governo Trump, que podem provocar uma guerra comercial com os principais mercados consumidores das produções agrícolas dos Estados Unidos. E aí, pessoal, será que o Trump... Ele tá assim, né? Confia que vai dar certo, porque a gente vai reduzir os impostos, vocês vão ter mais acesso ao mercado interno, os países não vão conseguir comprar essa guerra comercial com os Estados Unidos, porque depende muito do nosso comércio. É uma aposta arriscada, hein, galera, que já pode repercutir em algum tipo de queda de popularidade para o governo Trump. E para finalizar, pessoal, notícias importantes também relacionadas ao Trump anunciando ultimato ao Hamas.
A gente sabe, né, que o acordo de cessar-fogo, a primeira fase pelo menos, encerrou no sábado e que Israel planeja um adiamento dessa primeira fase do cessar-fogo, que seria até o fim do Ramadã e depois da Páscoa judaica, ou seja, para meados de abril. Por que Israel deseja esse adiamento? Porque a segunda fase, teoricamente, seria a retirada de todas as tropas de Israel da faixa de Gaza, o que claramente não é o objetivo de Israel, já que eles visam destruir o Hamas, e enquanto o Hamas ali existir, vai continuar tendo operação israelense. Então interessa muito mais esse adiamento a Israel do que exatamente aos Estados Unidos. Só que existem alguns reféns que ainda estão sob controle do Hamas, e foi aí que o Trump se pronunciou, colocando que é para libertar todos os reféns agora e devolver os corpos às pessoas que vocês assassinam, enfim, né? Taranã. Ou simplesmente acabou para vocês. Somente pessoas doentes e perversas mantêm corpos. Esse é o último aviso. Agora é a hora de deixar Gaza enquanto ainda há uma chance. Inclusive, eu, governo Trump, estou enviando tudo o que precisam, o Israel, né? Para terminar com vocês. Ou seja, ultimato. Ou entrega ou simplesmente acaba. Lembrando que os países árabes, na Liga Árabe, reunião que rolou no Egito, eles fizeram uma proposta, um fundo de 53 bilhões de dólares para a recuperação e reconstrução de Gaza e também a ideia de eleições que seriam realizadas ano que vem, inclusive sem a presença do Hamas, com a ANP, a Autoridade Nacional Palestina, controlando o processo eleitoral. Israel negou e Estados Unidos também negou, ou seja, acho que o objetivo de fato é o controle da faixa de Gaza, tanto pelos Estados Unidos como também por Israel. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.